Olá, meus irmãos, Shalom, graça e paz. Esse tempo é oportuno. Eu tinha esse canal no YouTube, mas pouco utilizava, era mais para ter acesso às coisas do YouTube. Mas eu tenho aprendido que em meio a crises você encontra alternativas para abençoar as pessoas. Como vocês sabem, eu sou líder do Ministério Internacional da Restauração aqui no Careiro da Várzea. E a suspensão dos cultos nos deixa impossibilitado de estar ali ministrando, ensinando a palavra, mas graças a Deus que em nosso tempo a tecnologia ela é avançada a ponto de nós podermos ter a oportunidade de gravar vídeos como esse e chegar na sua casa e abençoar a sua vida. Então, eu quero nessa noite, esse canal é especificamente para isso, só para a divulgação da palavra de Deus. Aqui eu vou postar outros vídeos para abençoar a sua vida. São vídeos que eu assisto, que eu aprendo, são pessoas que eu gosto de ouvir. E eu quero que você também ouça, para que você também tenha a oportunidade de crescer, de conhecer, de ouvir coisas tremendas e importantes que vão acrescentar na sua vida. Então esse canal é para isso, para nós falarmos sobre a palavra de Deus. E esses dias, antes de todos esses acontecimentos, eu vinha estudando uma palavra que eu ia ministrar no culto de domingo aqui no MI. E com essa suspensão de programações, eu fiquei com essa palavra guardada e eu queria muito compartilhar. Então eu resolvi gravar esse vídeo para abençoar a sua vida. Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir ela no livro de Jó. O livro de Jó, segundo alguns teólogos, é o livro mais antigo da Bíblia. Então, eu estava lendo e até marquei aqui algumas passagens, algumas páginas da minha Bíblia, e eu quero ler para vocês. Primeiro capítulo, versículo 1 diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Eu grifei essa parte do versículo 1, essa parte B do versículo 1, para dar uma ênfase nessa questão de ser um homem íntegro e ser um homem justo. O que é que nós entendemos com isso? Você conhece a história de Jó, você sabe que Jó foi provado em níveis altíssimos e você sabe que o próprio diabo pediu para destruir a vida dele e Deus deu uma permissão, somente disse para que não tirasse a vida, podia tocar em tudo, não tirasse a vida, e Jó mesmo assim conseguiu se manter fiel a Deus e depois ter a restituição de tudo que perdeu. Mas devia haver alguma característica em Jó a ponto de o próprio Deus dar testemunho dele, como nós veremos nas palavras seguintes. E a característica que eu encontrei em Jó é justamente essa. A qualidade de Jó era integridade e justiça. Integridade e justiça devem caminhar lado a lado no caráter de um ser humano que tenta agradar a Deus. Você sabia que nem todo mundo que é íntegro é justo, e nem todo mundo que é justo é íntegro? Tem muita gente que fala de justiça, tem sede de justiça, mas não tem integridade. E tem muita gente que tem integridade na questão do caráter, na questão das coisas corretas para os outros, mas para si, para com os outros, já não é justo. Tem dois pesos, duas medidas, ama julgar, ama apontar dedos, ama apontar defeitos. Então, não tem como característica a justiça, porque a justiça te faz, antes de medir qualquer pessoa, medir a si mesmo. Antes de julgar qualquer um, julgar a si mesmo. Então, Jó tinha duas características que caminhavam lado a lado. Ele era íntegro e justo, e além do mais, temia a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é não querer fazer nada que vá desagradar ou vá reprovar o relacionamento de Deus com você. Porque o relacionamento de Deus conosco, ele é primeiro do que o nosso com ele. Por quê? Porque Deus criou o ser humano, Deus criou o homem do pó da terra e fez a sua imagem e semelhança e manteve lá no Éden um relacionamento com esse homem. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias para visitar Adão e conversava com ele, conversava com Eva, e ali eles se relacionavam e Adão e Eva aprendiam com Deus. Então, o início do processo de relacionamento é Deus e o homem.
Eu sempre disse na igreja que o modelo perfeito de relacionamento entre homem e Deus, Deus e homem, era o modelo de Adão. Porque no tempo de Adão, Adão não precisava orar, não precisava pedir, Senhor, venha ao meu socorro, Senhor, em nome de Jesus, não tinha nada disso. Deus tinha o prazer, Deus fazia a questão de ir até o homem. Eu sei que talvez seja muito difícil nós termos esse entendimento, porque alcançar essa inocência de Adão, porque nós estamos falando de Adão antes da queda, alcançar a pureza, alcançar a santidade de Adão, as qualidades que Adão tinha para que ele fosse atrativo à presença de Deus, talvez para nós seja impossível. Mas biblicamente não é. Porque o mesmo Deus que visitava Adão no Éden, hoje é o mesmo Deus Espírito Santo que quer visitar a sua vida. Porém, essas características de Jó precisam estar alinhadas ao nosso caráter. Nós precisamos ter esses frutos: justiça, integridade e temor. Foram as qualidades que fizeram com que Deus dissesse a Satanás: você viu o meu servo Jó? São essas características que fazem com que Deus olhe para você e testemunhe de você. Que ser humano tremendo, que ser humano impactante foi Jó, a ponto do próprio Deus testemunhar dele. Quem tem testemunhado de você? Quem tem falado sobre você nas esquinas? Ou o que tem falado sobre você? No trabalho, na escola, quem tem falado sobre você? Eu sempre digo que os nossos principais testemunhos e as nossas principais testemunhas são aqueles que convivem conosco. O que eles falam pesa muito mais do que o que eu posso falar sobre mim. Os meus discípulos, as minhas ovelhas, sabem de mim do que eu falo. Mas meus filhos, minha esposa, sabem de mim porque convivem. Deus sabia de Jó porque Jó tinha essas 3 características que faziam com que Deus convivesse com ele. Você precisa ter essa ação de querer com que Deus conviva com você. A ponto de quando qualquer nível de ataque demoníaco contra a sua vida, o próprio Deus possa dizer: olha, você pode até tentar atacar ele, mas ele vai permanecer de pé. Ele não vai reclamar, ele não vai murmurar, ele não vai me afrontar, ele não vai desistir. E aí, quando mergulhamos em níveis de provação, dentro dessas características, justiça, temor e integridade, por mais que o mundo desabe ao nosso redor, permaneceremos firmes, confiantes, como disse Jó: eu vim nu ao mundo e nu eu vou voltar. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a Bíblia, versículo 2: tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e ele era um homem rico, um homem próspero. Diz assim, versículo 3: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Olha só o final do versículo: era o homem mais rico do Oriente. Aqui é mais uma característica importante. Riqueza não te afasta de Deus. Ser próspero não te afasta de Deus. O que te afasta de Deus é o que vai te proporcionar aquilo que você ganha e aquilo que você conquistou. Se o que você ganhou e conquistou na sua vida te proporciona a fazer coisas que vão abençoar o teu próximo, abençoar a igreja, abençoar as pessoas, engrandecer o nome do Senhor, a sua riqueza é bênção, sua prosperidade é bênção. Mas se sua prosperidade te encaminha e o teu coração se envereda para fazer o que é reprovável aos olhos do Senhor, então a tua prosperidade é maldição. Por isso que Jesus disse que nem o rico poderia entrar no reino de Deus, mas não era a questão da riqueza pela riqueza, era a questão do coração na riqueza. Porque o nosso coração não pode estar na riqueza, não pode estar na prosperidade, o nosso coração tem que estar no Deus da riqueza e no Deus da prosperidade. Então Jó era o homem mais rico do Oriente, mas o coração dele, justo, íntegro, temente a Deus. Vamos continuar? Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem.
De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Sublinha essa parte aí. Uma prática constante de Jó. Sublinhe também. De madrugada oferecia holocaustos. Em algumas traduções, sacrifícios em favor de cada um deles. Veja, Jó tinha filhos. E Jó proporcionou a esses filhos uma qualidade de vida. Eles eram abençoados. Eles eram prósperos pela riqueza do pai. E a prosperidade deles, aquilo que eu falei agora há pouco, proporcionava a eles caminhos que não eram os caminhos do pai. Eles faziam banquetes, eles faziam festas, eles bebiam, eles se entregavam a esses prazeres e convidavam entre si, cada irmão convidava um irmão, e um de cada vez proporcionava um banquete com a riqueza que o pai os havia abençoado. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? O que você tem feito com a riqueza que Deus tem te dado? Mas, pastor, eu não sou rico. Eu não estou falando de riqueza em nível exorbitante. Porque riqueza tem valor, não tem preço. Sua família é uma riqueza. Seus filhos são uma riqueza. Sua igreja é uma riqueza. Seu chamado é uma riqueza. Seu ministério é uma riqueza. O que você tem feito com essa riqueza? Quais banquetes você tem proporcionado? Então, Jó tinha temor no coração dele e ele sacrificava pelos seus filhos a Deus, porque pensava ele, talvez eles tenham desagradado a Deus. Veja a inocência desse homem. Talvez eles tenham desagradado a Deus, lá no íntimo da alma deles. Então, toda a madrugada Jó oferecia um sacrifício por eles, um holocausto. Veja, grife, não esqueça, essa era a prática constante de Jó. Ele fazia isso constantemente pelos filhos. Eu, algum tempo atrás, tomei uma decisão na minha vida como pai. Todo aniversário de um filho meu, eu dou uma oferta especial na igreja por esse filho. Eu oferto por ele. Eu tenho 3 filhos, 3 crianças lindas. E todo aniversário eu vou e oferto algo, um valor especial por eles, da igreja da qual eu sou líder. Coloco no envelope, oferto, e Senhor, isso aqui é pela vida do meu filho, isso aqui é pela vida da minha filha, eles ainda são crianças, são inocentes, e eu procuro de todas as formas ensinar o caminho deles, ensinar o caminho para eles. Não deixa que se desvie, eu estou ofertando por eles, para que o Senhor prepare o futuro deles, para que o Senhor prepare a prosperidade deles, para que o Senhor prepare a história de sucesso deles. Eu oferto por eles, Senhor, e eu entrego essa oferta. Você que é pai, você que é mãe, aprenda com Jó a sacrificar pelos filhos. Aprenda com Jó a temer pelos seus filhos. Talvez seu filho não esteja hoje aí do seu lado. Talvez hoje você que vai assistir esse vídeo vai dormir preocupado porque não sabe onde está seu filho, não sabe onde está sua filha. E você tem orado a Deus: Senhor, salva meu filho, salva minha filha. Experimente fazer uma oferta por esse filho. Experimente fazer um sacrifício por esse filho. Apresentar a Deus algo diferenciado. Porque a Bíblia, ela tem segredos escondidos que nós precisamos aprender com ela. E um desses segredos se chama sacrifício. E ao fazer isso, você está protegendo o futuro da sua descendência. Confie em Deus, porque Ele vai fazer. Então, o versículo 6, para nós encerrarmos essa palavra. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Preste atenção, Deus dizendo lá no início: íntegro, justo, teme a Deus, evita o mal. De novo, Deus falando sobre Jó. Versículo 9. Será que Jó, Satanás dizendo, não tem razões para temer a Deus? Satanás está dizendo isso para Deus. Respondeu Satanás. Grife esse versículo 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Irmãos, se tem uma coisa que o diabo sabe é quem é de Deus. Veja o que ele disse para Deus: Senhor,
Você colocou uma cerca ao redor dele. Como é que eu posso tocá-lo? Ele tem motivos de sobra para te servir, porque você o protege. Nós precisamos de uma cerca ao nosso redor, uma cerca invisível que você não vê, mas que Deus sabe que existe, que você na sua fé sabe que ela está lá. Porque você tem um inimigo que não dorme, que não cochila, que trabalha para lhe destruir, para lhe roubar, para lhe maltratar. E é um inimigo que você não pode ver. Ele é invisível. Ele é mais forte do que você. Você só pode vencê-lo se você servir quem é maior do que ele. E quem é maior do que ele pode colocar uma cerca ao seu redor, para que nenhum mal chegue na tua casa. Nesses dias difíceis da nossa nação, em que as pessoas estão apavoradas, em pânico, por conta dessa enfermidade, desse vírus que tem invadido várias nações da terra, não é hora de você então clamar a Deus e dizer: Senhor, coloca uma cerca ao redor da minha casa, da minha vida, da minha família. Coloca a tua cerca, ainda que eu não esteja vendo, eu sei que ela está lá. Seu inimigo vai trabalhar, mas você tem um Deus que não para. Você tem um Deus que tem o controle de todas as coisas nas mãos. E se ele colocar uma cerca ao redor da sua casa, nenhum inimigo pode entrar. Nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade, nem Satanás, nem ninguém, a não ser que Deus permita. Eu aprendi nesse capítulo 1 do livro de Jó que as 3 características que fazem com que Deus testemunhe ao nosso favor: integridade, justiça, temor. Essas 3 coisas devem caminhar juntas. Quando caminham juntas, uma cerca é estabelecida sobre a sua vida. Satanás disse: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele tem? Não é só de você, é da sua família, é de tudo que você tem. Deus coloca uma cerca e não deixa com que você seja tocado. Esse é o primeiro vídeo desse canal e eu quero que você desfrute dessa palavra e guarde no seu coração. Leia esse capítulo de Jó e você vai crescer muito em Deus. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar para mais pessoas que você conhece, de chamar para se inscrever nesse canal, porque aqui eu vou estar postando vários vídeos para abençoar a sua vida. Que você tenha um final de semana de vitória. Que Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.